Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Estamos diretamente de Pontal do Paraná. No sábado, dia 11 de novembro de 2023, às 18 horas 15 minutos com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela, na tela do seu dispositivo. Antes de eu começar o vídeo de hoje, eu preciso sempre fazer a seguinte operação. Tenho certeza que deseja remover captura de janela, sim. Venhamos aqui em mais. Captura de janela. Ok. Não. Agora vai. Não. Bugou. Tá, então fazemos o seguinte. Fazemos a exclusão. Captura de janela. Ok. Agora foi. Ok. Agora vai. Não, peraí. Antes, eu preciso passar esse aqui pra cima. Aí, agora sim. Eu vou deixar esse vídeo aqui, ó. Menor um pouco. Não. Vou deixar ele aqui. É isso. Tá, vemos aqui, agora aqui. Aí eu venho aqui em vídeo. Depois de vídeo eu venho em mais antigo. Aí depois de mais antigo a gente desce um pouco aqui e... eu já vi a esses vídeos aqui, já fiz reação a eles. Agora eu vou fazer reação a esse aqui, ó. Tá? Nós estamos viajando no tempo. Time Travelers. É o que nós somos. Será? Disclaimer: o vídeo aparenta já ter sido assistido, e realmente já foi assistido, por mim, mas há mais de 5 anos. Tá? Não sei especificar quanto tempo faz que eu assisti esse vídeo, mas já faz bastante tempo. Tá? Foi antes de 2019, talvez em 2018. Eu assisti esses vídeos, talvez em 2017, 2018. Enfim, faz bastante tempo. Então eu não lembro o que esses vídeos falam, portanto as minhas reações são genuínas, tá? Nós estamos viajando no tempo. De certa forma, não, porque o tempo não existe. Tempo e gravidade são similares nesse caso. Não, o tempo, cara, o tempo existe, mas não é da forma como a gente imagina que ele exista. Ele existe de forma, tipo, tá quase caindo no chão esse negócio aqui. O tempo, ele o tempo, cara, é difícil explicar, né? O que é o tempo? O tempo é uma dimensão espacial, de certa forma, espaço-temporal. Quando você está parado, você está seguindo em direção ao espaço em um determinado tempo. Quando você se movimenta, você muda um pouco dessa direção espaço-temporal. Cara, é muito difícil explicar isso. É muito difícil. Eu não sei se vocês estão ouvindo isso, desculpa. É um carro
que tá passando. É o carro da pamonha que está passando na porta da sua casa. Não, não é da pamonha não, zoeira. Mas é um carro que fica falando algumas coisas que tem na cidade. Cara, que difícil explicar o que é o tempo, cara. Bom, enfim, vamos ver o vídeo. Talvez ele explique. Mas nós estamos viajando no tempo para o futuro. Viagens no tempo acontecem a todo segundo. Como o próprio Pedro costuma falar, e eu já falava isso sem acompanhar o trabalho do Pedro. Nós somos viajantes do tempo, nós viajamos para o futuro em todo o tempo. Nós estamos um segundo por segundo no futuro, certo? Por exemplo, daqui a 4 segundos eu vou estar no futuro. Agora eu estou no futuro. Quer dizer, agora já estou no passado, no presente. Vamos colocar aqui. Eu não sei Vamos apertar a letra F. Deixa eu ver se tá em. Não. quem foi a pessoa. Eu não sei quem foi a pessoa que resolveu criar a tradição de raspar a cabeça das pessoas quando elas passam em vestibulares ou concursos ou provas difíceis. Eu não vou deixar fazer isso comigo, não. Eu tô. Eu tô prestes a entrar na faculdade de. Eu tô prestes a fazer licenciatura em computação, LComp. E eu não vou deixar fazer esse tipo de coisa comigo, não. Se molhar em tinta, raspar o cabelo, trote. Não, não vou passar por isso, não. Ah, você é muito velho. Eu sou velho. Eu sou, cara. Eu sou velho, velho. Eu sou muito velho, velho. Enfim, não vou deixar isso, não. Só que com certeza essa não foi uma contribuição muito positiva. Vai demorar mais ou menos uns 2 meses para crescer e voltar como que era. E 2 meses é muito tempo. Em 2 meses, um ser humano normal consegue respirar aproximadamente 1.036.800 vezes. Mas agora voltando para um ponto de vista um pouco mais científico, 2 meses também é o tempo que a Terra leva para dar 1/6 de uma volta do Sol. É uma distância bem grande que a Terra percorre em 2 meses em volta do Sol. Mas agora tenta pensar como a nossa vida seria difícil se a gente ao invés de meses utilizasse outras medidas, por exemplo, segundos. Mesmo assim, A gente utiliza. Não com tanta frequência assim, mas utiliza. Mas a base atual é o segundo. Da mesma forma como a base atual é o metro. E o metro depende do segundo para ser estabelecido hoje em dia. Hoje em dia, um metro é, é a distância que a luz percorre em um em um em um num, em um nhenhenésimo de segundo. Eu não sei qual é o termo certo, mas isso é um metro hoje em dia. Só que a gente precisa saber demarcar o que é um segundo também, né? percorre em 2 meses em volta do Sol. Mas agora tenta pensar como a nossa vida seria difícil se a gente ao invés de meses utilizasse outras medidas, por exemplo, segundos. Mesmo assim, o segundo é a grandeza padrão do Sistema Internacional de Unidades. Uhum. Se a gente quiser medir o tempo em intervalos menores que o segundo, a gente vai ter que começar a usar alguns prefixos, como por exemplo microsegundo, milissegundo. E isso conduz àquele pensamento que explode a nossa cabeça antes de dormir. Como a gente depende da nossa definição de tempo? Os primeiros calendários que se tem notícia na história eram calendários lunares de aproximadamente 12 ciclos lunares ou 354 dias. Foi só no ano 45 a.C. que o imperador Júlio César fez um calendário mais ou menos parecido com o que a gente tem agora, o chamado calendário juliano. Uhum. E esse calendário juliano
Calendário Juliano. Origem e características. Calendar. O calendário juliano, muito parecido com o calendário gregoriano, utilizado na maior parte do mundo. O calendário juliano tem 365 dias distribuído em 12 meses. Os meses podem ter 30 ou 31 dias, com exceção de Perdão, pera aí só um pouquinho. Olha de volta. O calendário juliano, muito parecido com o calendário gregoriano, utilizado na maior parte do mundo. O calendário juliano tem 365 dias, distribuídos em 12 meses. Os meses podem ter 30 ou 31 dias, com exceção de februaris, que tem 28 dias ou 29 dias quando é ano bissexto. Os anos bissextos acontecem sempre a cada 4 anos, eu acho. Agora eu vou ler nessa parte aqui, ó. No início, os meses correspondentes a julho e agosto eram chamados de quintilis e sextilis, respectivamente. Após a morte de Júlio César, a fim de homenageá-lo, Quintilis recebeu o seu nome, ou seja, Julius. Agora eu vou ler essa parte aqui de baixo, tá? O calendário juliano tem os mesmos dias que o calendário gregoriano, mas a contagem dos anos bissextos é diferente. Agora eu vou ler aqui, ó. O calendário juliano surgiu quando Júlio César, aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu alterar o calendário utilizado na altura, o calendário romano. Isso porque ele havia reparado que as comemorações... Enfim, agora eu vou ler essa parte aqui, ó. Tradicionalmente, se diz que o calendário romano foi estabelecido por Rômulo à época da criação de Roma, em 753 a.C. Tinha 10 meses e totalizavam 304 dias. Foi modificado por Numa Pompílio, que o transformou para lunisolar, com 12 meses, totalizando 355 dias, que para manter o calendário alinhado com o ano solar, se adicionava um mês extra, mensis intercalares, de 2 em 2 anos, fazendo dos anos uma sequência irregular de 375, 377, 355, 378 dias. E aí continua o texto. Agora deixa eu ver aqui para cima, tem essa parte aqui, ó, que é interessante de ler. Calendário Juliano. O calendário juliano foi organizado pelo sábio Sosígenes de Alexandria no ano 46 a.C. O nome é uma homenagem a Júlio César, na altura pontífice máximo da República Romana, a quem competia a tarefa de... Aí continua o texto. O calendário juliano foi o calendário adotado pelos romanos no ano 46 a.C. A sua adoção tinha como objetivo corrigir as imprecisões do calendário romano. O calendário juliano perdurou por 1.600 anos na Europa Ocidental até ser substituído pelo calendário gregoriano no século XVI. Na Europa Oriental, continuou sendo usado até o século XX. O calendário juliano deu lugar ao calendário gregoriano no ano 1582, quando foi reformado pelo Papa Gregório XIII.
Julian Date Calendar for leap years only. Não sei o que isso significa. Use in 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 e etc. Então não dá para usar o calendário juliano nesse ano, no ano atual, no ano corrente. Juliano tinha algumas falhas. Por exemplo, ele foi do calendário juliano. E esse calendário juliano tinha algumas falhas. Por exemplo, ele fazia com que os equinócios e solstícios avançassem 11 minutos a cada ano. Então, a cada ano, os equinócios e solstícios iam avançar mais ou menos uns 11 minutos, e isso faria com que o calendário fosse um pouco impreciso. Uhum. Então, para consertar todas essas falhas do calendário juliano, em 1582, o Papa Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano, que é utilizado até hoje por nós. Não foi 1525 que a gente viu agora há pouco? Quando o Papa mudou o calendário. 1582, de acordo com 5 fontes. A origem do calendário cristão foi com Gregório XIII, que era papa e ordenou uma reforma no antigo calendário juliano na época. Especificamente, no ano de 1582 surgiu o calendário cristão, ano em que o Papa Gregório XIII mandou substituir o calendário juliano. O calendário juliano foi oficialmente reformado em 1582 pelo Papa Gregório XIII, dando origem ao calendário gregoriano, que foi adotado progressivamente por diversos países e hoje é utilizado pela maioria dos países ocidentais. Com exceção de alguns ajustes feitos por outros governantes romanos, o calendário juliano permaneceu basicamente inalterado até 1582, quando o Papa Gregório XIII ajustou o calendário para indicar com mais precisão a quantidade de tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Após décadas de estudos e cálculos astronômicos, o Papa Gregório XIII instituiria o novo calendário em 1582, mediante a bula Inter Gravissimas, a fim de adequar a data da Páscoa ao equinócio da primavera no hemisfério norte. É em homenagem ao Papa Gregório XIII que o novo calendário foi chamado de Gregoriano. A contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo. Esse calendário se tornou oficial no ano 1582 pelo Papa Gregório XIII. Por esse motivo, também é conhecido o calendário como o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregório XIII e a 24 de fevereiro do ano de 1582 pela bula Inter Gravissimas. O calendário gregoriano é o mais comumente usado nos países, inclusive no Brasil. Ele usa o ciclo solar como base na marcação dos dias, ou seja, 365 dias e 6 horas. O calendário gregoriano foi criado no século XVI para corrigir falhas e fazer ajustes ao calendário juliano que vigorava até então. O calendário gregoriano é também chamado de calendário cristão porque considera a data do nascimento de Cristo como a data de começo. Pelo calendário gregoriano nós estamos em 2023, pelo calendário assírio nós estamos em 6.773,
Pelo calendário sacabailanês, nós estamos entre 1944 e 1945. Pelo calendário bengali, nós estamos no ano de 1430. Pelo calendário amazigh, nós estamos no ano 2973. Pelo calendário budista, nós estamos no ano 2567. Pelo calendário birmanês, nós estamos no ano 1385. E pelo calendário bizantino, nós estamos entre o ano 7531 e 7532. Deixa eu ver. Contexto da questão da Páscoa. Antecedentes. A necessidade de mudança no calendário, atualizando e reformando o dito juliano, vinha sendo apontada por estudiosos desde muito antes, lembra o estudioso de hagiografias Tiago Maerck. O pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e associado da Hagiography Society dos Estados Unidos. Essa questão vinha sendo levantada pelo menos desde o século II. Oficialmente, o primeiro a apontar problemas no calendário juliano foi o famoso astrônomo, geógrafo, cartógrafo e matemático Cláudio Ptolomeu, que viveu nos anos 90 a 168. Na era medieval, o respeitável monge Beda, de 673 a 735, também estudou o tema, e há registros de que o frade e filósofo Roger Bacon, de 1220 a 1292, seja outro que tenha se debruçado sobre a problemática. No ano de 1267, ele chegou a alertar o Papa sobre um erro em relação ao equinócio de primavera, diz Maerck. Além desses, há outros que atentavam para uma necessidade de reformulação. Em 1344, o Papa Clemente VI, de 1291 a 1352, chegou a delegar a importantes astrônomos de seu tempo. Aí não continua o texto. A questão da Páscoa. Mudar o calendário não significava apenas uma questão temporal, como o perdão do trocadilho. Havia também religiosidade envolvida nos argumentos. Afinal, um calendário que não correspondia ao tempo natural dificultava a celebração das festividades religiosas. Durante toda a Idade Média, e há muitos escritos sobre isso, o tempo foi se tornando um tempo sagrado, ou seja, o tempo passou a seguir a orientação da Igreja, explica o historiador, filósofo e teólogo Gerson Leite de Moraes, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em função do poder que detinha a Igreja Católica, de como ela organizava o mundo, determinando que o domingo era o dia do Senhor e alocando as festas ao longo de todo o processo litúrgico. Havia um novo tempo cristão, ou seja, o calendário que vinha de Roma antiga foi sendo, de alguma maneira, apropriado pela Igreja, acrescenta ele. Assim, quando foi ocorrendo um ajuste nas festas pagãs, cristianizadas, era preciso que eles tivessem um correspondente no calendário cristão. Contexto da Contra-Reforma, mas também havia o contexto terreno, geopolítico, no sentido de que o século XVI era um momento em que toda a poderosa Igreja Católica tinha sua hegemonia ameaçada pelo contexto da Reforma Protestante. Nesse sentido, tomar para si a missão de resolver o problema do calendário era uma demonstração de força, de poder. Era um século bastante complicado para a Igreja Católica, quando ela teve que enfrentar a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista e a Reforma Anglicana, pontua Moraes. Dentro daquilo que ficou conhecido como Contra-Reforma, a Igreja Católica buscava recuperar espaço.
Este foi o debate central do Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, e acabou sendo também uma espécie de linha mestra do pontificado de Gregório XIII, que ficou no poder entre 1572 e 1585. Gregório XIII foi um papa bastante fiel às inovações do concílio, analisa Moraes. Nesse sentido, o interesse no processo de ajustar o calendário reunia forças política e espiritual e demonstrava a capacidade da Igreja. Aí o texto continua. Quero ver aqui. A comissão. Assim, Gregório XIII convocou em 1577 uma comissão de cientistas e pensadores ligados ao clero, evidentemente. Finalmente, um novo calendário deveria sair. Os trabalhos foram liderados pelo cardeal italiano Guglielmo Sirletto. Perdão. Eu vou ler de volta, tá? Os trabalhos foram liderados pelo cardeal italiano Guglielmo Sirletto, nascido em 1514 e falecido em 1585, então bibliotecário do Vaticano. Integraram o grupo nomes importantes da época, entre astrônomos, matemáticos, teólogos e historiadores, ressalta Maerck. Todos eles, exceto um, eram homens do clero, ou seja, padres, frades. Fizeram parte do grupo dos religiosos o cardeal Vincenzo Lauro, nascido em 1523 e falecido em 1592, o matemático jesuíta Cristóvão Clavio, nascido em 1538 e falecido em 1612, o matemático e teólogo Pedro Chacon, nascido em 1526 e falecido em 1581, o linguista e pensador Leonard Abel, nascido, não se tem uma data precisa, mas falecido em 1605, o cardeal Serafino Olivier Razzali, nascido em 1538 e falecido em 1609, entre outros proeminentes da época. A exceção, ou seja, o nome leigo da comissão era, na verdade, póstuma. O médico, filósofo, astrônomo e cronologista italiano Luigi Giglio, nascido em 1510 e falecido em 1576, era conhecido como o verdadeiro autor do calendário gregoriano. E o texto continua, mas eu não tenho ele aqui em tela. Resistência e coexistência. Não vai aparecer? Eu tô lendo de um bannerzinho que aparece. Não vai aparecer. Publicada a bula pontifícia, ficou decidido que o novo calendário entraria em vigor no mês de outubro, portanto. Contudo, é evidente que a sua aplicação não seria instantânea. Por um lado, havia dificuldades de comunicação. Por outro, a própria autoridade papal era cada vez mais questionada, em um contexto de reformas e ascensão de outras igrejas. É interessante, eu não sabia de nada disso. Legal. Por isso, o calendário gregoriano. Fantástico, na verdade. Vamos lá. Só que o engraçado é que a nossa definição de segundo é uma coisa muito recente. Hoje por nós. Gregório XIII instituiu o calendário gregoriano, que é utilizado até hoje por nós. Só que o engraçado é que a nossa definição de segundo é uma coisa muito recente. Com a invenção dos relógios atômicos, o Sistema Internacional de Unidades definiu nosso segundo como sendo 9.192.631.770 períodos de radiação no átomo de Césio 133.
Ah, poxa, em espanhol, Bing? Eu já pesquisei alguma coisa em espanhol em você, Bing? Você tá de sacanagem, né, Bing? Sistema Internacional de Unidades. Outra coisa, eu coloquei tudo em maiúscula. Sistema Internacional de Unidades. Agora sim. Sistema Internacional de Unidades, toda a matéria. As grandezas derivadas são aquelas que podem ser expressas utilizando as unidades de base e símbolos das operações de multiplicação e divisão. Por exemplo, no sistema internacional, a energia é uma grandeza medida pela unidade Joule, J. O Joule pode ser escrito em termos de unidades fundamentais da unidades do sistema internacional. A partir da criação de um padrão com um pequeno grupo de grandezas, chamadas de grandezas fundamentais, tudo depende de coisas fundamentais, né? Igual as partículas fundamentais da matéria. Quarks, leptons, mesons, gluons. Sistema Internacional de Unidades é a forma moderna do sistema métrico e é geralmente um sistema de unidades de medida concebido em torno de 7 unidades básicas e da conveniência do número 10. É o sistema de medição mais usado no mundo, tanto no comércio, todos os dias e na ciência. O sistema internacional é um conjunto sistematizado e padronizado de definições para unidades de medida, utilizado em quase todo o mundo moderno, que visa a uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais daí decorrentes. No sistema internacional, todas as unidades estão relacionadas a unidades maiores ou menores por meio de multiplicação ou divisões por 10. Durante os anos 1960, o Sistema Internacional de Unidades, Système International d'Unités, em francês, sigla SI, perdão se eu pronunciei errado, tá? Não sei nada de francês, foi reconhecido internacionalmente como sistema métrico padrão. O Sistema Internacional de Unidades é um dos temas mais importantes e que pode ser aplicado em várias questões do calendário de ciências da natureza e suas tecnologias matemáticas, ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. O que é o segundo? De acordo com o SI. Acordo. Unidade da grandeza tempo. Segundo S, é a unidade da grandeza tempo e corresponde à duração de 9.192.631.770 períodos da radiação na transição entre dois níveis hiperfinos do átomo de Césio 133 no estado fundamental. Aqui do lado diz: o segundo, simbolizado por S, é a unidade de medida de tempo no Sistema Internacional de Unidades. Ele é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo do Césio 133. O que é o segundo?
O segundo é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Qual é a origem do Sistema Internacional de Unidades? Vamos lá. O Sistema Internacional de Unidades, SI, é um padrão internacional de medição formado por uma base de unidades para 7 grandezas da física: massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura, termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Eu contei alguma coisa a mais. Medição, unidades, 7 grandezas da física: massa, comprimento, tempo, corrente. É porque comprimento e tempo são a mesma coisa, né? Vamos lá. Massa, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Esse sistema foi criado na França no ano de 1960, durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM. As fontes estão aqui embaixo, tá? Aqui embaixo no texto, aqui no caso. Saiba mais aqui, ó. Talvez a minha imagem esteja na frente, mas enfim. Eu vou trazer isso aqui para cá. Espera aí. Aqui. As fontes estão aqui, Deita. Vamos lá. A criação do Sistema Internacional teve como objetivo padronizar as unidades de medida das inúmeras grandezas existentes, com o objetivo de facilitar a sua utilização e torná-las acessíveis a todos. As 7 unidades de base do Sistema Internacional são todas definidas em termos de constantes fundamentais. Por exemplo, o segundo, de símbolo S, é a unidade da grandeza tempo e corresponde à duração de 9.192.631.770 períodos da radiação na transição entre dois níveis hiperfinos do átomo de Césio 133 no estado fundamental. Antes da instituição do sistema métrico decimal, as unidades de medida eram definidas de maneira arbitrária, variando de um país para outro, dificultando as transações comerciais e o intercâmbio científico entre eles. O sistema internacional foi desenvolvido a partir do antigo sistema metro-quilograma segundo, metro-quilograma segundo, ao invés do sistema centímetro-grama segundo, que por sua vez teve algumas variações. Uma coisa que eu vou pesquisar é o seguinte. O que é um período da radiação na transição entre dois níveis hiperfinos, não sei o que, não sei o que lá. No estado fundamental. Que é, ou o que quer dizer. O que quer dizer o que é. O que é. Um período da radiação correspondente à transição. O que é o período da radiação de transição, da radiação correspondente à transição, da radiação correspondente à transição
entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental. Transição entre os dois níveis hiperfinos. Entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental de um átomo. Do estado fundamental de um átomo. Ah, ele não explica. Ele só fala isso e não explica o que é que isso significa. Tipo, é o período de decaimento de um átomo de Césio 133 para Césio 132, por exemplo? É isso que eu queria saber. Segundos. O Sistema Internacional de Unidades SI padronizou os segundos como sendo a unidade de tempo padrão, que por sua vez possui múltiplos e submúltiplos. O segundo é estabelecido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Mas o que são períodos da radiação correspondentes à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental de um átomo? Isso não foi respondido. O que é? Caramba, cara, você fica dando voltas, voltas e voltas, ele não explica. Ou tá explicando? Vamos ver. Tá, vamos lá. A transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental de um átomo é um fenômeno que ocorre em átomos específicos, tais como o Césio 133. Deixa eu voltar a câmera para cá. Cadê? Aqui. Tá. Não sei se você está enxergando, mas vamos lá. A transição, eu tô lendo aqui, tá? Essa parte aqui. Não! Tá, eu tô lendo essa parte em azul aí. A transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental de um átomo é um fenômeno que ocorre em átomos específicos, tais como o Césio 133. Essa transição é usada para definir a duração do segundo, a unidade de tempo no Sistema Internacional de Unidades. Em termos mais simples, os átomos têm diferentes níveis de energia e quando um elétron em um átomo passa de um nível de energia para outro, ele pode emitir ou absorver energia. Essa mudança é chamada de transição. Os níveis hiperfinos são subníveis desses níveis de energia e a transição entre eles é muito precisa
e pode ser medida com grande exatidão. No caso do Césio 133, a definição formal de segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio 133. Isso significa que o relógio para medir um segundo é o número de vezes que essa transição ocorre em um átomo de Césio 133. Ok, agora está um pouco menos nebuloso do que estava até agora. Mas ainda tem uma coisa que eu quero pesquisar ainda em cima desse tema. Eu li aqui no segundo parágrafo. Em termos simples, em termos mais simples, os átomos têm diferentes níveis de energia. Quais são os níveis de energia de um átomo? Quais são os níveis de energia de um átomo? Quais são o que são? Os níveis de energia dos átomos são as camadas eletrônicas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo. Cara, eu nunca entendi isso em química, mano. Em química, em física. Ó, eu vou te falar vou falar uma coisa bem certinha para você que tá me assistindo, tá? Você entendeu alguma coisa de tudo que já foi visto até aqui? Dessas coisas de energia dos átomos e a transição entre os dois... dois o quê? Pera, deixa só eu colocar aqui para ele... Aqui, ó. Você já conseguiu entender alguma coisa do que foi lido até essa parte que a gente está vendo agora? Você conseguiu entender, antes de eu ter pesquisado tudo isso, o que era a transição entre os dois níveis hiperfinos do estado fundamental de um átomo? Você já sabia o que era isso antes de eu ter pesquisado? Talvez você tenha pensado, eu não entendi isso, nem você tendo pesquisado e tendo lido. Bem-vindos à física ou à mecânica quântica. Se você não entendeu nada, perfeito. Isso é mecânica quântica. Isso é física quântica. Não essas baboseiras que geralmente falam aí. Eu entendo tudo de física quântica, de mecânica quântica. Me explica essa parte aqui então, por favor, porque eu não entendi. Não, mas isso aí é outra coisa. Física quântica é energia vibracional dos átomos, não sei o quê. Tá, me explica. Tá basicamente explicado aqui, mas eu não consegui entender. Eu sou leigo, tá? Não é à toa que eu me chamo Paiter o leigo, tá? Não, mas eu entendo tudo, porque isso aí é física quântica, e a física quântica diz que não sei o quê. Cara, para. Você não entende física quântica. Você não entende mecânica quântica. Tá? E eu não tô falando isso porque eu entendo. Não. Eu também não entendo bolhufas, não, tá? Eu tô tentando entender, por isso que eu tô fazendo essas pesquisas aqui, tá? Tá, vamos lá. Os níveis de energia dos átomos são as camadas eletrônicas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo. Ok, até aqui tá beleza. Tá. São as camadas eletrônicas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo. Tá, beleza. Os átomos podem apresentar até 7 níveis de energia, numerados de 1 a 7, ou representados pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Aqui deu 8, hein? K, L, M,
N, O, P e Q. Não, deu 7. Cada nível de energia tem uma capacidade máxima de elétrons. Quando os elétrons passam de um nível para outro, eles absorvem ou liberam energia. Tá, vamos ver aqui essa parte agora. Depois eu leio essa parte aqui, tá? Aqui, ó. Quais são os níveis de energia do átomo? Os níveis de energia do átomo, ou camadas eletrônicas, como também são reconhecidas, dizem respeito às camadas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo do átomo. Continua o texto, mas eu não sei o que. Aqui, vamos para esse aqui agora, tá? Esse aqui, ó. Opa. Qual é o nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental? O nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental é denominado camada de valência. Ah, é isso que é a camada de valência que tanto falam. O que é a camada de valência? Só para a gente confirmar, comparar o que é camada de valência. Caraca, cara. A camada de valência é a camada mais externa de elétrons de um átomo. Ela contém os elétrons mais distantes do núcleo, chamados de elétrons de valência. A camada de valência determina as propriedades químicas do elemento e está envolvida nas interações químicas entre os átomos, como a formação de ligações químicas. Cara, agora eu fico imaginando isso como um efeito fundamental. Tipo, tenta imaginar essa camada mais externa de um átomo fazendo interações químicas com a outra camada externa do outro átomo. Será que, tipo, um elétron passa de um átomo para o outro? Esse elétron está aqui nesse átomo, daí esse elétron que estava aqui nesse átomo veio para esse outro, para essa camada externa desse outro átomo aqui. E tipo, como é que não acontece a fusão desses elétrons, né? Tipo, o que acontece se você tentar fusionar um elétron no outro? Você sabe me explicar isso? Se você não sabe me explicar isso, você não entende nada de física quântica. De volta, tá? Tô pegando muito no pé, mas é fato. Ninguém entende de física quântica. Quem diz que entende de física quântica não entendeu a física quântica. Isso, inclusive, é uma frase bastante conhecida do fulano lá, do Feynman, se eu não me engano. Richard Feynman. Quem pensa ter entendido física quântica não entendeu nada de física quântica. É. O prêmio Nobel e piadista Richard Feynman disse certa vez: se você acha que entendeu a física quântica, é porque você não entendeu. E ele está certo. Para saber o que há de ininteligível ali, vamos começar pelo básico. Física quântica é o ramo da ciência que descreve o funcionamento do mundo em escala microscópica. Vamos voltar aqui para cima?
Olha lá. Vou ler essa parte aqui, tá? Isso é uma citação famosa que muitas vezes é atribuída ao físico Richard Feynman. A física quântica é notoriamente complexa e contraintuitiva, e essa frase captura a ideia de que mesmo os especialistas no campo estão constantemente lutando para entender completamente seus mistérios. A física quântica desafia muitas das noções tradicionais que temos sobre o mundo, como a ideia de que as partículas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo, ou que o simples ato de observar algo pode alterar seu estado. É um campo fascinante, mas também um grande desafio. Vou ler essa parte aqui agora, tá? O que acontece se eu apertar aqui? Tá. A mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos. Essa parte aqui eu acho que não, hein? Muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos em diversos casos, eu acho que não. Bom, vamos lá. Voltando aqui, esse aqui fecho. Camada de valência. Então, isso que é a camada de valência. Tá. Camadas vazias, camadas cheias, camada de condução, band gap, camada de valência. Camada de valência é a última camada a receber elétron no átomo ou o nível de maior número quântico principal e secundário na distribuição eletrônica. A camada de valência foi primeiramente estudada pelo químico Walter Kossel no século XX. Regra do octeto e teoria de valência. Se você quiser dar uma pesquisada, pesquise por esse termo. Regra do octeto. Uma pesquisada mais a fundo, tá? Eu não vou fazer essa pesquisa agora, mas se você se interessa por isso, pesquise por regra do octeto e teoria de valência. Daí aqui, ó, nessa parte aqui, ó, diz o seguinte: as camadas da eletrosfera possuem energia crescente conforme estão mais distantes do núcleo. Como a camada de valência é a mais externa do átomo, ela é a camada de maior energia. Os elétrons que a ocupam também apresentam maior energia e são os responsáveis pelo estabelecimento das ligações químicas e pela formação de íons. Olha só, é daqui que vêm os íons, sendo denominados elétrons de valência. Então, os íons são produzidos pelos elétrons de valência, e os elétrons de valência estão na camada mais externa de um átomo. Interessante. O maior número que indica a camada é o 4s2. Portanto, a camada de valência tem 2 elétrons. Se houvesse outros elétrons precedidos pelo 4, esse valor seria somado. Isso eu não entendi. Camada de valência. Estou lendo essa parte aqui agora, tá? Vamos lá. Ah, não. Bom, enfim. Ah. Eu estava lendo aqui. O nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental é denominado camada de valência. Beleza. Agora a gente já sabe o que é a camada de valência. Beleza. Quais são os elétrons mais energéticos do átomo de ferro? Os elétrons mais energéticos do átomo de ferro no estado fundamental são os que possuem o estado de energia 3d6.
quais são os níveis de energia de uma molécula? Estou lendo essa parte aqui, tá? Moléculas também podem passar por transições em seus níveis de energia vibracionais e rotacionais. A transição de nível de energia também pode ser não radioativa, significando que não parará. Agora chegamos finalmente na parte em que a gente vai ler o que diz o Bing nessa parte aqui do lado, tá? Vamos lá. Vou ler essa parte aqui primeiro, tá? Os níveis de energia de um átomo, também conhecidos como camadas eletrônicas, são as camadas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo do átomo. Beleza, até aqui tudo bem. Cada um desses níveis pode ser determinado por um número de 1 a 7 ou por letras maiúsculas, representadas no alfabeto pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Conforme a gente já viu aqui do lado aqui. Aqui. Até aqui, beleza. Até aqui tá ok. Segundo parágrafo. O físico dinamarquês Niels Bohr propôs em 1913 que os elétrons giravam em torno do núcleo em níveis de energia. No modelo de Bohr, os elétrons, ao circundarem o núcleo do átomo, girariam em órbitas estacionárias, as quais ele denominou de níveis de energia. Nestes níveis, os elétrons não absorveriam nem emitiriam energia. Isso segundo Niels Bohr, que foi o primeiro que propôs essa ideia. Tá, até aqui dá para entender bem? Eu acho que dá. Uma coisa que eu fiquei curioso agora é o seguinte. Será que o átomo que está mais próximo do núcleo, que é o átomo de mais baixa energia, ele cai em direção ao núcleo? E o que aconteceria se um elétron atingisse o núcleo atômico? Aliás, será que existem átomos que não têm essa nuvem de elétrons? Será que existem átomos que são formados só por nêutrons e prótons, sem os elétrons? Ficam aí minhas indagações. A terceira... Cadê? Terceiro parágrafo. Caso absorvessem alguma energia na forma de luz ou de calor, os elétrons se afastariam para níveis de energia mais externos e, quando retornassem, emitiriam esta energia. Entendi. Beleza. Tá. De acordo com a teoria quântica, a energia que envolve a mudança de camada dos elétrons é quantizada, ou seja, ela sempre ocorre em valores inteiros, jamais divisíveis. A estes valores damos o nome de quanta, no plural, ou quantum, no singular. Um quantum, dois quanta ou mais. Interessante, também não sabia disso. Até o momento, em todos os átomos já conhecidos, os elétrons podem ocupar, estou lendo aqui, tá? Os elétrons podem ocupar até 7 níveis de energia, sendo representados respectivamente pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q, ou pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O número de camadas de energia ocupadas, ou níveis de energia, varia de acordo com a quantidade de elétrons de cada átomo.
Até aqui eu acho que dá para entender razoavelmente. Vamos lá. Agora eu vou ler essa parte aqui, tá? Cada um dos níveis de energia pode conter um número máximo de elétrons, sendo o número de máximo de elétrons de cada camada distribuídas da seguinte forma. Na camada K, que está mais próxima do núcleo, podem 2 elétrons no máximo, exceto no caso do paládio, perdão. Quantos elétrons o paládio possui na camada K? Configuração eletrônica. KR. 4d10 elétrons, 2, 8, 18, 18. Estado da matéria, sólido, ponto de fusão 1828,05 Kelvin, ponto de ebulição 3236 Kelvin, entalpia de fusão 17,6 kJ por mol, entalpia de vaporização 357 kJ por mol. Ué? O paládio, cuja sigla é PD, possui 2 elétrons na camada K. Isso é consistente com a regra geral de que a camada K de qualquer átomo pode suportar no máximo 2 elétrons. Mas então, em todo átomo, o número máximo de K, a última camada deve ter no máximo 18 elétrons. Mas eu não entendi por que ele coloca, ó, aqui também, ó. Em todo átomo, exceto o paládio, o número máximo de elétrons em uma camada K só suporta 2 elétrons. Todo átomo possui uma distribuição eletrônica, até mesmo o paládio. Mas qual é a distribuição eletrônica do paládio? O átomo paládio possui distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quantos elétrons a camada K comporta? Em todo átomo, exceto o paládio, o número máximo de elétrons em uma camada K só suporta 2 elétrons. Mas por que ele fala exceto o paládio? O paládio não suporta mais? Ou suporta 1 ou 2? Mas até onde eu sei, todos os átomos suportam ou nenhum, ou apenas 1, ou no máximo 2 elétrons na camada K. Porque esse é o seu limite de elétrons. Por que a camada K pode receber apenas 2 elétrons? O que aconteceria se a camada K recebesse 3? Caraca, são perguntas que... Paládio é um elemento químico de símbolo PD e de número atômico igual a 46. 46 prótons e 46 elétrons. À temperatura ambiente, o paládio encontra-se no estado sólido. Caraca, não sei por que eles colocaram o paládio como exceção. 2. Na camada K são apenas 2, são no máximo 2 elétrons, exceto no caso do paládio, só que a gente já viu que pelo jeito essa informação está errada. Mesmo no paládio, o máximo é de 2 elétrons na camada K. Na camada L, são suportados no máximo até 8 elétrons. Na camada M,
são suportados no máximo até 18 elétrons. Na camada N, são suportados no máximo até 32 elétrons. Na camada O, são suportados no máximo até 32 elétrons. Na camada P, são suportados no máximo até 18 elétrons. E na camada Q, que é a camada de valência, são suportadas no máximo 2 elétrons, sendo que alguns autores chegam a considerar até 8 elétrons nesta camada. Em cada um destes níveis de energia, existem subcamadas ou subníveis nos quais se distribuem os elétrons em ordem crescente de energia. Estes subníveis são representados pelas letras S, P, D e F, respectivamente. Cada um dos subníveis de energia possui também um número máximo de elétrons que cada um deles pode conter, ficando da seguinte forma a distribuição entre os subníveis. S, 2 elétrons, P, 6 elétrons, D, 10 elétrons, F, 14 elétrons. O número de subníveis de um determinado nível de energia varia de acordo com a quantidade de elétrons que este nível suporta. Tá. Acho que deu para entender. Níveis de energia são isso. Beleza. Transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental de um átomo é um fenômeno que ocorre em átomos específicos como o Césio-133. Essa transição é usada para definir a duração do segundo, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades. Em termos mais simples, os átomos têm diferentes níveis de energia, ok, isso a gente já viu, e quando um elétron em um átomo passa de um nível de energia para outro, ou seja, tem ali um átomo na camada K. Um átomo na camada K não. Tem ali um elétron na camada K. Quando esse elétron passa da camada K para a camada L, ele pode emitir energia. E quando... Não, ele está saindo de um nível mais baixo para um nível mais alto. Então ele vai absorver energia para ele poder se manter nesse nível mais alto. Então, por exemplo, em termos mais simples, os átomos têm diferentes níveis de energia. E quando um elétron em um átomo passa de um nível de energia ou de uma camada para outro ou para outra, ele pode emitir ou absorver energia. Tá? Então, digamos que tenha um elétron na camada K e ele vai passar da camada K para a camada L. Ele vai absorver energia para ele poder se manter na camada L. Essa mudança é chamada de transição. Então, o fato de ele absorver energia quando passa da camada K para a camada L é chamado de transição. Ou o fato de ele mudar da camada K para a camada... É por causa do seguinte também. Tem que ver isso aí por causa do seguinte. Ele talvez tenha mudado da camada K para a camada L por ter recebido mais energia. Ele recebeu 1 de energia, então ele ficou mais energético. Isso faz com que ele saia da camada K para ir para a camada L. E é por isso que ele faz essa transição. Isso, inclusive,
essa questão de o átomo, de o elétron sair da camada K para a camada L, por exemplo, isso é o tal do salto quântico, quando um elétron sai de uma camada e vai para outra. Tá? Essa mudança entre camadas é chamada de transição. Os níveis hiperfinos são subníveis desses níveis de energia, que é aquilo que a gente... Puxa vida, eu fechei, né? Cadê? Aqui, histórico. E agora? 19:21. Será que foi? Não. E agora? Não lembro qual que era a pesquisa que eu tinha feito. Enfim. Essa mudança é chamada de transição. Os níveis hiperfinos, que são aquelas tipo um S1, um S2, um P, um P1, um P2, um P3, um P4, um P5, um P6, um S1, um S2, enfim. Esses, no caso, são os níveis hiperfinos. Os níveis hiperfinos são subníveis desses níveis de energia, e a transição entre eles é muito precisa e pode ser medida com grande exatidão, tá? Níveis hiperfinos de energia. Níveis hiperfinos de energia de um átomo. O termo estrutura hiperfina refere-se ao conjunto de efeitos que provocam certos deslocamentos e separações dos níveis de energia de átomos, moléculas e íons. Os íons, conforme a gente já viu, são produzidos na camada mais externa dos átomos. Tá? Então vamos lá. O termo é uma referência à estrutura fina, que também altera os níveis de energia, mas em uma ordem consideravelmente maior que a estrutura hiperfina. Tá. Os níveis, estou lendo aqui agora, tá? Os níveis hiperfinos de energia de um átomo referem-se a um conjunto de efeitos que causam certos deslocamentos e separações dos níveis de energia de átomos, moléculas e íons. Este termo é uma referência à estrutura fina, que também altera os níveis de energia, mas em uma ordem consideravelmente maior do que a estrutura hiperfina. Os níveis de energia do átomo, ou camadas eletrônicas, são as camadas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo do átomo. Cada um desses níveis pode ser determinado por um número de uma série ou por letras maiúsculas representadas no alfabeto pelas letras de K a Q. Os elétrons, ao circundarem o núcleo do átomo, girariam em órbitas estacionárias, as quais foram denominadas de níveis de energia. Nestes níveis, os elétrons não absorveriam nem emitiriam energia. Caso absorvessem alguma energia na forma de luz ou de calor, os elétrons se afastariam para níveis de energia mais externos e, quando retornassem, reemitiriam essa energia. Tô lendo aqui agora, tá? Essa parte aqui, ó. Níveis de energia é resumo escolar. Ler mais. Não. Volta. Fecha. Os níveis de energia ou do átomo ou camadas eletrônicas, como também são conhecidas, dizem respeito às camadas ocupadas pelos elétrons que giram em torno do núcleo do átomo. Quantos níveis de energia um átomo pode ter? Até 7. O que é a energia potencial eletrostática do átomo de hidrogênio? A energia potencial eletrostática do átomo é tomada como sendo nula quando a distância entre o elétron e o próton é infinita. O que é o estado fundamental do átomo de hidrogênio?
A linha inferior representa o estado de menor energia, isto é, o estado no qual o elétron ocupa a primeira órbita de Bohr, n igual a 1, e 1 é quase igual, é diferente, não, quase igual a menos 13,54 elétrons volt. Esse estado é chamado de estado fundamental do átomo. Qual é o estado fundamental do átomo do Césio-133? Qual é o estado fundamental do átomo de Césio-133? O césio é um elemento metálico raro, pertencente ao grupo 1 da tabela periódica. Ih, saiu aqui. O estado fundamental do átomo de Césio-133 é definido pela frequência da transição hiperfina desse estado. Essa frequência é fixada em 9.192.630. Ah, tá. Agora eu acho que eu consegui entender um pouco melhor. Essa frequência é fixada em 9.192.631.770 Hz. Isso significa que o segundo é definido como a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo do Césio-133. Caraca! Agora fez sentido. Apesar de eu não ter entendido tão bem assim, fez pouco mais de sentido agora. Essa definição é usada em relógios atômicos para manter a precisão do tempo. O Césio, tô lendo essa parte aqui agora, tá? Qual é a massa atômica do Césio? Como Césio 137 pode ser liberado da atmosfera? Quais são as principais aplicações do isótopo de Césio 137? Qual a toxicidade do Césio 137? O isótopo radioativo do Césio 137 apresenta uma meia-vida de cerca de 30 anos e é usado em aplicações médicas, industriais e hidrológicas. O elemento apresenta uma ligeira toxicidade. O 1870, 1955, 1967. Tá. Césio é um elemento químico de símbolo CS. Não é Counter-Strike, não, tá? É Césio. E o número atômico 55 com massa eletrônica de 132,9 U. Trata-se de um metal alcalino macio de cor prateada dourada com ponto de fusão em 28,44 graus Celsius. Um dos únicos que é líquido à temperatura ambiente. O Césio e o Mercúrio, então. Eu vou clicar aqui só para ver a informação se é isso mesmo. Esse um prateado dourado com ponto de fusão de 28,44 graus Celsius, 301,59 Kelvin, um dos únicos 5 metais elementares que se podem encontrar em estado líquido à temperatura ambiente. Foi o que eu... 5? Subiu para 5? Achei que era só o... Quais são os 5? Cadê? Qual que é a informação? Quais são os 5 metais elementares que se podem encontrar em estado líquido, temperatura ambiente? Quais são os 5 elementos fundamentais que
podem ser encontrados em estado líquido a temperatura ambiente. Os elementos que podem ser encontrados em estado líquido a temperatura ambiente, considerado entre 20 e 25 graus Celsius, são o bromo e o mercúrio. No entanto, existem outros elementos que se tornam líquidos em temperaturas um pouco maiores, entre 27 e 30 graus Celsius. Estes incluem o galho, o rubídio, o frâncio e o césio. Portanto, se considerarmos uma faixa de temperatura ambiente um pouco mais ampla, podemos incluir estes elementos na lista. Então, mercúrio, bromo, galho, rubídio, frâncio e césio. Legal. Cara, eu não consigo entender essa palavra duração. Tipo, ocorrem 9.192.661.770 transições. Períodos de radiação. O que é um período de radiação? De modo geral, todos os dias somos expostos a pequenos níveis de radiação, sejam por energia natural ou artificial. O período de radiação é um descanso para o profissional que só sabe disso. Período de radiação é um descanso para o profissional que está submetido a uma dose de radiação constante e precisa desses dias para que seu organismo se recomponha do desgaste natural que as radiações provocam. Pô, caramba. Período de radiação de um átomo. Esse termo refere-se ao tempo necessário para que metade dos átomos presentes em uma atmosfera radioativa desintegre-se. Uma amostra radioativa desintegre-se. O gráfico da meia-vida do radioisótopo é sempre uma curva descendente em virtude do decaimento imprimir texto a mais a menos publicidade. O período de radiação de um átomo, também conhecido como tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, P. Ah, tá, eu vou ler de volta. Estou lendo essa parte do lado. Tá? O período de radiação de um átomo, também conhecido como tempo de meia-vida, T meio, ou período de semidesintegração, P, é o fenômeno estatístico que permite prever por quanto tempo determinada quantidade de átomos produzirá emissões radioativas. Cada isótopo radioativo apresenta uma meia-vida diferente. Essa meia-vida pode ser expressa em segundos, minutos, horas, dias e anos. Radioatividade. Radioatividade, também chamado de radiatividade, é um fenômeno que pode ser natural ou artificial, pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos, chamados radioativos, são capazes de emitir radiação. Decaimento radiativo ou transmutação é o processo natural em que um núcleo instável emite radiação de forma sucessiva a fim de diminuir sua energia e tornar-se estável. Isso ocorre normalmente com átomos de número atômico maiores que 84, que são átomos de alta instabilidade nuclear devido a não sei o que lá. Mas isso aí é variável, né? Porque
Para o. É porque. Eu não lembro se é o carbono ou se é o ferro. Que é o limiar, que não precisa nem emitir, nem receber energia, porque ele já é o estado mais fundamental, digamos assim. Eu acho que é o ferro, se não me engano. Todos os átomos gostariam de se tornar o ferro. Bom, enfim. A gente ainda tem que continuar o vídeo, né? Agora, voltando àqueles pensamentos que explodem na nossa cabeça, seria uma pena se a gente não pudesse confiar no nosso próprio tempo. Em 1879, nasceu a pessoa que iria revolucionar a maneira como a gente define nosso tempo. Einstein e a teoria da relatividade previam que tanto massa quanto energia poderiam curvar o tecido espaço-tempo. Essa curvatura no tecido espaço-tempo, por sua vez, pode dilatar o tempo. E tem mais, tanto a velocidade relativa de um corpo quanto a gravidade a que ele está submetido podem interferir no tempo. Quanto mais alta a velocidade de um corpo, mais devagar o tempo passa em relação a um corpo de velocidade menor. Por exemplo, se eu começar a correr em volta da minha casa e deixar meu cachorro parado, o tempo vai passar mais devagar para mim do que para ele. É aquela famosa brincadeira dos gêmeos. Imagine que você coloque um gêmeo numa nave espacial viajando à velocidade da luz e deixe outro na Terra. Se o gêmeo que está no espaço viajando à velocidade da luz permanecer por tempo suficiente viajando à velocidade da luz, quando ele retornar para a Terra, o gêmeo que ficou na Terra vai estar mais velho que ele. E quanto menor a gravidade que um objeto está submetido, mais rápido o tempo vai passar em relação a um objeto que seja submetido a uma gravidade maior. Isso parece mentira e é difícil de entender, mas é tudo comprovado experimentalmente. Por exemplo, o astronauta russo Sergei Krikalev passou 803 dias, 9 horas e 39 minutos no espaço. Somando a velocidade acumulada dele com a redução da gravidade por ele estar a uma distância maior da Terra, ele viajou 0,02 segundos para o seu próprio futuro. Ou seja, ele é o ser vivo que comprovadamente viajou mais tempo no tempo. Quando ele voltasse à Terra, ele ia ter que atrasar o relógio dele em 0,02 segundos. Só não esqueçam que ele não passou 803 dias seguidos no espaço, teve um intervalo no meio disso. E é por isso também que os seus pés envelhecem mais devagar do que a cabeça. Pelos seus pés estarem a uma altura menor, eles estão experienciando uma gravidade um pouco maior do que a sua cabeça. E então, por mais mínima que seja a diferença, sempre que você entra num carro e começa a andar, você está de certa forma viajando no tempo. Viajar no tempo é uma coisa que praticamente acontece com a gente a todo momento. O próprio tempo, que pra gente parece ser uma constante, uma certeza absoluta, é incerto. Mas antes que alguém comece a ficar louco, essas diferenças não podem ser notadas no tempo de vida de um ser humano. Ainda. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar alguma sugestão para próximos vídeos ou quiserem comentar alguma coisa sobre esse vídeo, vocês podem usar os comentários aqui do YouTube, porque eu tô lendo todos eles e tô gostando bastante dos comentários que estou fazendo nos vídeos, tá sendo muito divertido. E não esqueçam de curtir a página no Facebook Ciência Todo Dia. Obrigado e até a próxima. Quando você está parado, você empresta tempo ao espaço. Quando você se movimenta, você empresta espaço ao tempo. Fica aí uma reflexão para vocês. Caraca, que vídeo, hein? Deu quanto tempo? Deu quase 1h30, mais de 1h30 de vídeo, mano. Até eu conseguir entender razoavelmente razoável a questão, cara. Bom, enfim, já tá grande demais. Eu encerro esse vídeo por aqui. Até uma próxima. Falou.